os limites até os 12 anos, né? Que tem que ser restritiva. O não tem que ser não. E tem aqueles pais que conseguem falar um não com o adolescente, mas não consegue mais falar um não quando o filho já tem aí Já é jovem. Já é jovem. Mas Como eles lidar? não estão conseguindo também com adolescente. Eles conseguem muito quando é criança. Porque tem pais que sabem criar criança. Que fala não, a criança não tem opção. A criança é pequenininha, o cara é gigante, aí ele tem que obedecer. O cara começa a crescer, a criança começa a crescer, ele fala, não me obedece que eu tô mandando. A criança fala, ai, não deu o exemplo, quer que eu te obedeça? Eu atendi uma vez um pai, que ele tava bêbado, paciente meu, foi lá contar. Tava bêbado, deu o carro pro filho dirigir, o filho tem 17 anos. O filho com 17 anos dirigindo o carro, voltando de um balneário aí de Vitória, foi prego na Blitz e não tinha nem carteira e tinha 17 anos. O pai falou, mas ele tinha 17 e não sofre consequência. E aí agora ele me volta lá, o menino tá com 24 anos, perdeu a carteira. E ele questionando que o menino perdeu a carteira. Eu falei, mas você lembra, há de 7 anos atrás, quando você falou que não tinha problema, ele aprendeu. Mas naquele dia eu tava bêbado. Eu falei, que belo exemplo você deu pro seu filho. Você estava bêbado, não podia dirigir, o máximo que você tinha que ficar é dormindo no balneário que você estava. Porque na época não existia táxi, né? Devia ser não isso. Não importa. Tinha que parar o fogo, ficar 24 horas lá deitado na praia, parar o fogo e só ir embora quando, sabe? Hoje o Lorenzo tem 26 anos, mas quando ele tinha 18, eu lembro que teve uma Copa do Mundo que ele falou, eu só vou ali na Praia do Canto. Eu falei, você vai beber? Ele falou, só uma tacinha de sei lá o que, cerveja. Eu falei, o carro vai ficar na garagem. Mas eu não concordo. Eu falei, quando você tiver seu carro, comprar com seu dinheiro, você pode ir, porque aí você sofre as consequências. Não vai. E pergunta se ele foi. Aí ele chega de noite e fala, mãe, você estava certa, tinha blitz. Hoje, ele tem 26 anos, eu fico tranquila. Porque eu sei que os valores morais foram instituídos dentro dele. Adriano, não pensa que é fácil criar filho. Ele mora comigo e vai morar até o dia que ele quiser. Até o dia que ele casar, ou se ele quiser sair de casa. A minha casa é a casa dele. Nós somos um lar. Ontem à noite ele chega em casa, eu estou trabalhando, fazendo um monte de coisa, porque hoje eu tinha que estar aqui, tinha que estar na empresa, então eu estava trabalhando. Aí ele chega, abre a porta, fala, mãe, aí eu falo, para, Lourenço, sai daqui. Ele me segura pelo braço e fala, você está nervosa? Você está nervosa? Então, olha o filho, eu falei, Lourenço, para, eu estou nervosa, eu estou com muita pressa, já são 11h30 da noite, 23h30, eu tenho que acabar um negócio enorme, que eu não estou nem no começo, por favor, saia daqui. Aí lá em casa tem um Golden Retriever, o Golden Retriever entrou também no quarto, entra a Lourenço e entra o filho, meu neto. Aí ele falou, vou deixar curte aqui. Eu falei, Lourenço, por favor, você tá vendo que eu tô nervosa, que eu tô toda agitada, não dei tempo de fazer de dia, que eu não tive tempo. Saia, por favor. Aí ele falou, só que você tá pedindo com educação, eu vou sair. Agora adiantaria eu gritar, xingar, blasfemar nessa hora? Ele é debochado, ele é filho de Cássia, ele não ia sair. Sabe, ele tem os meus defeitos e as minhas qualidades. O problema é que os pais acham que o defeito que o filho tem é de Adriano. Aprendeu com o locutor da Tribuna M. E as qualidades é dele. Que nada. Puxou, né? Puxou. É aquilo que eu já falei semana passada. Uma moça, quando o Lourenço estava com 18 anos dando certo, papapá, parará, sei lá, com 18 não, tinha passado na OAB já. Falou, seu filho puxou o pai, né? Eu falei, tá, se ele fosse craqueiro, teria puxado a minha, né? Eu gero craque, né? Então, o que é isso? Se ele passou na OAB antes de formar, é porque eu dei uma educação para ele, que ai dele se não passasse. Sabe? Então, hoje eu estava pensando que hoje o tema do Ronda Geral, que eu vou sair daqui e vou para lá, que agora eu estou na dobradinha, é porque como as mães e os pais têm que agir quando o filho está nas drogas. E essa noite eu fiquei pensando, será que os pais estão preparados para entender que os filhos foram para as drogas porque eles foram responsáveis? Culpados jamais. Não quero culpabilizar ninguém, mas responsabilidade, que o sistema familiar produz a drogadição, que o sistema familiar produz. Mas eu nunca usei drogas, mas você bebia, você xingava, você não tinha paciência com ele, você não tinha o que Nazinha falou, de chegar em casa e falar, filha, quer conversar? Tô aqui. Porque filho adolescente é assim, uma hora ele quer conversar, outra hora ele tá com ódio. Outra hora ele quer conversar de novo, outra hora ele tá com ódio. Você tem que pegar entre uma fase de ódio e querer conversar, aquela linha tênue.
Será que os pais estão preparados? Será que os pais estão preparados para criar o superego nos filhos? Será que essa rigidez que foi implantada... Eu fui criada com a rigidez, eu fui criada com o olhar. Hoje em dia eu posso olhar para o Lourenço 30 horas, ele não vai entender, porque eu criei ele com os 4 regimes. Eu criei hora ele laissez-faire quando eu ia surfar, quando ele tinha 12 anos, que ele queria que eu fosse. Quando ele agora vai uma semana, fica no Rio lá, vai, surfa, enquanto eu tinha recesso no direito. Quando ele leva a irmãzinha dele para ficar comigo, ele vai embora, deixa a irmãzinha dele lá para eu tomar conta. Olha só, totalmente laissez-faire. Tem hora que é o ditador, quando ele fala, vou pegar o carro agora, eu falo, pega, você vê o que acontece? Tem hora que se meritocracia, ele está fazendo por valer, eu posso até aumentar o cartão que eu dou uma ajuda de custo a ele, aí eu posso até aumentar, porque ele está fazendo por valer. Todo dia o menino está chegando em casa 22 horas, sai às 9, chega às 22 horas, então ele está fazendo por merecer, igual ele fala, eu estou começando a minha carreira, e o direito começa uma carreira muito interessante. O direito não assina carteira, o direito não tem férias. Quem constrói a carreira de advogado é muito difícil, porque ele fala, mãe, é injustiça. Minha amiga formou em medicina, cada plantão é 5 mil. Eu não ganho 5 mil trabalhando o mês todo, sabe? Então, aí quem tem que dar essa ajuda de custo, meritocracia? Se os pais, de repente, têm como ajudar, por que não? Porque a carreira do direito é muito mais difícil do que uma carreira de medicina, Então, é uma capacidade de meritocracia. E tem hora que tem que ser autocrática. O que é autocrática? É você gerar nele a capacidade dele ter essa independência, dele entender que ele está pronto para a vida, que ele tem... Lourenço tem conta em banco desde que ele tem 17 anos. Ele nunca deu um cheque sem fundo. Mas por que ele nunca deu um cheque sem fundo? Porque ele nunca viu a mãe dando cheque sem fundo. Porque se eu tivesse dado cheque sem fundo, hoje ia ser um trabalho conduzir a vida financeira do Lourenço. Então eu estou expondo meu filho só para vocês entenderem. Não é porque eu sou psicóloga que eu não tenho dificuldades. Eu tenho uma teoria que eu estudo. Mas será que todo psicólogo tem capacidade de pegar essa teoria e botar em prática? Não é porque eu sou psicanalista que eu já sei tudo. Então será que como a gente está agindo? Então essa é a questão que eu deixo para vocês. E se você quer aprender como entender isso, vem estudar no Instituto Cássia Rodrigues, vem aprender isso. Hoje eu dei uma aula de construção de superego, uma aula que veio aqui rapidinho, você viu, Cris? Tava o assunto rolando, eu fui construindo aqui enquanto, graças a Deus, que enquanto eles estavam falando, eu estava escrevendo, que eu deixei alguém falar. Porque eu dou aula, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Então vem estudar comigo, vem garantir uma mudança na sua vida. É uma oportunidade realmente de mudança, porque muda nossas vidas. Eu lembro da Cris, quando ela chegou, ela amava muito uma filha e a outra ela amava de forma diferente. Não é que ela não amava. E ao longo do curso, eu fui ensinando, Cris, a que precisa de mais amor. É a outra que você dá menos amor. E ela foi entendendo. Eu amava mais a mim e uma, né? Exatamente, isso é porque ela falou, eu não posso falar. Eu amava mais a mim. Na verdade, eu amava a mim, que era a minha filha mais velha, porque ela parece comigo e ela ia sofrer todos os preconceitos que eu sofri. Então, eu tentei salvar a mim na minha filha. E a mais nova, eu castigava, eu via que a mais nova era o meu sonho de consumo, era o que eu queria ser. Loira, olhos claros. E a outra era negra, negra, cabelo crespo, era tudo que eu sou. Então, a Cássia me fez enxergar que eu estava perdendo a minha filha e salvando a mim e não a minha filha. Então, eu ia perder as duas. Então, graças ao curso, né, e com esse conhecimento... Isso foi na terapia, né, de grupo. Ele tem olho claro, né, puxou ele, a outra. Tem. Aí, eu consegui resgatar minhas filhas e resgatar a mim mesmo nesse mundo todo. A relação com o pai também, né, Cris? Foi. Meu pai era alcoolista, né, e autoritário demais, né, e toda a vida totalmente errada, mas exigindo da gente muita postura, né? Então, assim, mas é assim mesmo. Foi muito difícil. Eu consegui resgatar meu pai porque eu busquei meu pai em outras pessoas, né, que conviviam, e na verdade eu estava perdendo meu pai. Hoje meu pai me admira, eu buscava reconhecimento, né, e ele me admira, e ele me ouve. Hoje eu sou a base da minha estrutura familiar, do meu pai e da minha mãe, né? E minha mãe também. Vou falar uma coisa que Zé Antônio falou na sala de aula, você lembra? Cássia, eu não sei não, mas a Isabel te ama. Você escutou aquele dia?
E Cássia é amor e ódio. Quando você iniciava o curso, né, na época que a gente Porque eu sou muito ruim. Porque hoje eu acho que hoje ela mudou muito mais. Não tem nada. Agora mudou. Não tem nada, é eles que mudam o olhar pra mim. Na Eu nossa continuo. turma era tenso. Né? Não. Continua. Tá. Só que eu tenho que ser o limitador. Eu tenho. Ó, essa turma de sábado, teve uma moça agora no 3º módulo que ela levantou e foi embora. Ela falou: você está tratando a gente como criança. Levantou e foi embora. Ela não aguentou. Por que ela não aguentou? Porque ela não quer implantar esse superego. Hoje nós não temos o superego. Qualquer pessoa que vem que limita a gente, sabe? E ela levantou e foi embora e não deu conta. Só lamento, porque quem perdeu foi ela. Porque na hora que a gente aprende, e ela tem filho, essa moça, e na hora que a gente aprende que a gente precisa dessa construção, porque a gente tem que dizer não pra gente. Quando a gente diz não pra gente, a gente tem coragem de dizer não pro outro, sabe? Tudo que eu quero na vida eu consigo? Óbvio que não. Eu queria ser igual a Gisele Bündchen, ter 1,80 m, da altura da Cris, o cabelo liso de balançar no shampoo, sair de moto e o cabelo ficar bonito. Queria não ter, assim... Mas aí, eu tenho que aceitar quem eu sou. Sou baixinha, gordinha, de cabelo de pico, sabe? Graças a Deus que os Colene não existem mais, que hoje tem produtos bons. Que eu sou da época do Colene e do Neutrox. Mostra a foto. O Neutrox amarelo e rosa pra piscina. Então, eu sou dessa época. E cabelo era Black Power. Eu vejo as minhas fotos de 15 anos da bendita tecnologia. Que um dia eu vou postar em qualquer lugar e ainda tô com vergonha. Eu com 15, eu com 56. Eu com 15 parecia que tinha 70. Eu com 56 parece que tem 15. Ai, que vontade. Então, é esse resgate que eu faço com as pessoas. E eu, graças a Deus, a Mente Cérebro de dezembro, ela mostrou que a intuição é um sentido comprovado pela ciência. Você está estudando lá, você está aprendendo. E eu tenho essa intuição muito aflorada. Eu vejo a pessoa, ela conta a história dela, eu já entendo a história dela muito rápido. Então, vocês que são meus alunos, que escutam aí no YouTube e que estão na sala de aula, quando eu falar alguma coisa, me dá um voto de confiança, porque eu acerto sempre, né, Wanda? E você que é meu aluno, você... É muito difícil, porque quando eu não percebo, eu não falo. Porque parece que eu sou muito ansiosa, mas não sou, não. Eu sou agitada. Então, eu percebo aquilo ali, é aquilo que eu quero ajudar. E quando eu percebi da Cris, e eu percebi que eu precisava ajudar a outra menina. Eu precisava ajudar a outra que ela menosprezava, que ela não queria ter. E foi muito difícil, porque foi quase 2 anos para ela desconstruir o que ela tinha construído de anos. Então, a psicanálise dá essa ajuda terapêutica às pessoas, se as pessoas permitirem. Eu gosto muito do que a Leila, uma médica que estuda comigo na turma de 2015, que ela fala assim: Cássia, eu vejo a psicanálise. A Leila é da sua igreja, né, Wanda? Sim. E ela falou para mim essa semana, eu achei fantástico. Eu vejo a psicanálise como a gente permitindo o psicanalista vir e dar a mão a gente e ele ajudar a gente a sair da onde a gente está. Então, foi assim, de uma profundidade. Ela diz que hoje ela é médica e ela ajuda os pacientes dela que chegam lá, que de 30 pacientes que chegam, 20 não tem nada. E de 20, ela ajuda através da psicanálise. Você já parou para pensar, amigo ouvinte, se todo mundo aprender, e é uma verdade, né? Tanto que você veio por ela. O Wander está aqui por ela. Então, eu procuro trazer vida para as pessoas. E a Bíblia fala que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E eu sou cristã. E eu acredito que eu tenho que levar vida e vida em abundância às pessoas. E eu sou daquela que Jesus falou: vai e prega o evangelho por todo o tempo. E para mim o evangelho é liberdade. O evangelho é mudança de vida. Então, isso que para mim... Evangelho não está fechado em igreja, não. Jesus nem criou igreja. Igreja somos nós, sabe? O templo, igual todo mundo fala, o templo de Salomão. Que isso? Para com isso. Não tem templo de Salomão, não. Então, igreja somos nós. Enquanto você está ali querendo mudar a vida da pessoa, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, para ela poder viver melhor, ali tem o amor de Cristo. E eu penso que é muito mais simbólico do que objetivo que as pessoas pensam. Então,